Até outra vez. Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas. Esperamos possa ser de alguma utilidade para vocês, trazendo-lhes algum esclarecimento, alguma informação que seja de proveito, para que possam, e todos nós, trabalhar sobre nós mesmos, dentro daquelas linhas do autoconhecimento, na busca da nossa melhoria, do nosso crescimento, do nosso fortalecimento emocional e espiritual. Deixamos aqui o nosso boa noite a todos e vamos iniciar o nosso estudo, as nossas reflexões desta noite, como sempre fazemos, com uma oração. Então vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós, nesses instantes em que nos reunimos, nos dispondo, Senhor, a refletir, a trazer aquelas informações que possam nos auxiliar em nosso crescimento, em nosso aprimoramento moral e espiritual. Vimos te rogar as tuas bênçãos em favor de todos que aqui nos posicionamos, tanto no plano físico quanto espiritual. Te pedimos ainda a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência daqueles corações mais esclarecidos e mais lúcidos do mundo espiritual. Os nossos coordenadores e mentores espirituais possam encontrar em cada um de nós aquele espaço e aqueles elementos para nos auxiliar, tanto na transmissão quanto também no entendimento e na absorção das informações que nesta noite forem ventiladas. Senhor, recordando dos amigos do grupo Conhecer, em particular de todos aqueles que virão a nos ouvir de futuro, rogamos as tuas bênçãos em favor deles. Lembrando ainda de familiares, conhecidos e amigos que estejam estagiando por momentos mais difíceis de suas vidas, te pedimos envolvê-los igualmente nas tuas bênçãos e distendendo estas em favor de toda a humanidade. Se com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos aí compartilhar uma apresentação que a gente fez para facilitar o encaminhamento e a roteirização das nossas conversas e das nossas reflexões desta noite. Muitos podem vir a perguntar, a se interessar, mas quem é você? Então, esta noite nós dispomos a trazer este tema, quem sou eu e quais são os objetivos do canal Reflexões Analíticas que nós criamos no YouTube, na plataforma do YouTube. Bom, de início, nós gostaríamos de trazer que nós não temos o objetivo de convencer ou converter ninguém a nenhum postulado, a nenhuma fé. Esta aí é uma decisão de foro íntimo de cada um. É algo que pertence a cada um de per si. E nós apresentamos aquilo que temos aprendido ao longo da nossa vida e que nós temos tentado, buscado, em alguma medida, vivenciar esses conhecimentos, essas experiências.
Eu acho que a coisa mais importante de tudo isso é exatamente isso aí. Vivenciar o que se aprende. Se aquilo que você está aprendendo não é passível de ser vivenciado, então deixe aquilo como uma informação, apenas uma indicação. A única forma de construir a sabedoria através do que aprendemos é vivendo aquilo que nós estamos aprendendo. Bom, então cabe a cada um ouvir o que temos a apresentar e depois definir por si só as próprias escolhas. Isto vale para qualquer momento da vida de cada um de nós e para todos, para tudo aquilo que nós temos expondo e mostrado em nosso canal Reflexões Analíticas. Hoje à tarde, enquanto nós estávamos pensando nos desafios deste tema, na dificuldade que ele apresenta e nas repercussões do mesmo diante de todos e principalmente essas repercussões em nós mesmos, nós recebemos uma visita de um amigo espiritual que nos disse: extraordinários somos todos e cada um, que possui nas próprias mãos o poder de construir um destino de felicidade ou de dor. Eu fiquei meditando nas palavras desse amigo, no alcance das mesmas e naquilo que ela envolve, que ela representa. É um fato e uma realidade, mesmo que nós não venhamos a acreditar ou a aceitar, ou temos dificuldade de entender e ver ou aceitar tudo isso, mas é uma realidade. Consequentemente, cada um de nós somos extraordinários à sua maneira e dentro daquelas potencialidades que o Criador nos criou e deixou para que nós nos desenvolvêssemos buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. Consequentemente, quando adentramos no reino da razão, da capacidade de pensar, raciocinar, adquirindo, consequentemente, o livre-arbítrio, porque nós só vamos adquirir o livre-arbítrio a partir do momento que passamos a dominar as faculdades mentais, pelo menos em alguma proporção, porque nós ainda não dominamos a nossa mentalidade, nós estamos engateando neste terreno. Inclusive, aqueles que conhecem, os pesquisadores e entendidos no campo, dizem que os seres humanos, a gente não utiliza sequer 10% do nosso potencial. Então, a gente tem todo um potencial, toda uma capacidade que nós desconhecemos, que nós não fazemos, a maioria de nós, pelo menos, a mínima ideia do que seja, do que representa e do que vem a ser tudo isto. Em consequência, está nas nossas mãos e nós estamos, de fato, de uma forma ou de outra, construindo o nosso destino. E esse futuro nosso, esse destino que nós estamos construindo, ele é de felicidade ou de dor, na conformidade dos nossos posicionamentos atuais, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Agora, construir a dor é muito fácil, basta eu agir estabanadamente, basta eu permanecer na ignorância, na falta de saber, aí eu construo a dor. Não precisa de muito. Mas para eu construir a felicidade, a minha felicidade, aí sim já vai ser necessário alguns recursos. Na área do conhecimento, na área do entendimento, na área da compreensão. Então eu tenho que saber. Daí essa necessidade premente que nós temos de conhecer.
e, em particular, a nós mesmos. Bom, esse amigo espiritual, ele também nos indicou uma página de Emmanuel para que a gente lêssemos. E nós a lemos, mas nós consideramos a fala do Emmanuel, muitas vezes, ela é bastante complexa e elaborada, mas nós vamos trazer o último parágrafo dessa lição que ele nos passa. E é interessante que nos seus escritos, geralmente, o último parágrafo vem trazendo a essência e o cerne daquela lição que ele trabalha no seu texto e nas suas mensagens. Ela diz mais ou menos o seguinte, que tem tudo a ver com tudo isso que nós temos dito e também que nós vamos aqui apresentar hoje e temos apresentado em nosso canal, Reflexões Analíticas. Estejamos alertas no mundo de nós mesmos, procurando aprender e servir, nas bases do amor puro e da humildade, de vez que todos nós, à luz do discernimento, dispomos de liberdade para cumprir as obrigações que nos cabem perante a lei, plasmando o direito ao céu, a começar de nós, ou para cultivar a rebeldia sistemática, pela qual arrasamos os talentos divinos, gerando em nossas almas os agentes do desequilíbrio, que equivale na vida ao martírio infernal. Este parágrafo está no livro Joia. Quem quiser aí posteriormente recorrer ou conferir, está lá. Desculpem. E o que o nosso amigo espiritual nos trouxe é a essência dessa lição. É um resumo desta lição que o Emmanuel nos coloca. Então, para vocês verem que as lições de Emmanuel são um pouco complexas, apesar de sintetizar muitas coisas que ele coloca. E isso é uma marca da espiritualidade. Eles colocam, todos eles, os espíritos mais esclarecidos, eles colocam em poucas palavras muitas coisas. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho rapidamente o que o Emmanuel está dizendo. Ele fala, estejamos alerta no mundo de nós mesmos. O que está falando? Está dizendo, seguindo a proposta evangélica de Jesus, o orar e vigiar. Então, isso que está mais relativamente ao vigiar. Então, estejamos alertas ao mundo de nós mesmos, ou seja, nós necessitamos trazer a nossa atenção para nós mesmos e buscar nos ver, buscar nos observar. Então, essa é uma demanda muito necessária na vida de todo aquele que quer galgar as escadas ou o caminho do conhecimento, caminho do crescimento. Sem a gente voltar para si mesmo, para nos olhar, para nos vermos, para nos observando, não há como a gente crescer, não há como a gente, inclusive, se melhorar, perceber as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então, ele vai dizer, procurando aprender e servir. O que está falando? Conhecer e viver o conhecimento. E na medida que eu aprendo, eu estou conhecendo. E, a partir daí, eu tenho que colocar ou tornar esse conhecimento prático, servindo. Ou seja, não adianta eu acumular informação. Sem vivência, ela se torna inútil, isso vai se tornar um peso morto e até destrutivo. E ele diz mais, aprender e servir nas bases do amor puro e da humildade. Ou seja, daquele amor
que seja realmente amor, porque o nosso amor é egoísmo. O nosso amor sempre tem uma segunda intenção, tem sempre um pensamento oculto por trás deles. Porque a gente está sempre pensando em si mesmo. Então, quando a gente chora a morte de um parente, por exemplo, de um ente querido, será que de fato nós estamos pensando no outro ou estamos pensando em nós mesmos? Na nossa perda, no nosso sofrimento, na falta que nós estamos tendo. Ou estou pensando no outro. Puxa, o fulano está feliz, ele está bem, ele está alegre, ele agora está melhor, tem possibilidade de estar mais consciente. E da humildade. Essa humildade está dentro daquelas linhas que nós temos que trabalhar também, que seja na ausência, ou pelo menos estar sobre o controle, o nosso controle, as nossas paixões. E quais são as paixões humanas? Basicamente, o ser humano tem 9 paixões básicas, das quais vai se originar todas as outras paixões. Então, iniciando lá pela preguiça, vindo posteriormente a ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, a gula e a luxúria. E vocês podem ver que dentro deste rol nós encontramos aí os 7 pecados capitais. Na verdade, não são 7 pecados capitais, são 9. São 9 pecados. Então, desses 9 pecados, vai nascer toda a problemática e todas as dificuldades dos seres humanos, ou nossas. E o Emmanuel vai continuar a dizer, de vez que todos nós, à luz do discernimento, dispomos de liberdade para cumprir as obrigações que nos cabem perante a lei. Ou seja, que todo ser humano, sem exceção, já chegou no nível de um certo domínio da razão. Então, nós temos a capacidade de pensar, de entender, de refletir, de compreender. Portanto, no nível humano, só é ignorante quem quer, quem faz opção por isto. As informações estão por aí, o conhecimento estão por aí. Cabe a cada um de nós ir garimpar esses conhecimentos, essas informações, entendê-las e procurar vivenciá-las. Disponíveis, elas já se encontram. E alertas nós temos também de todas as formas, de todos os sentidos, por todos os lados. Inclusive, quando Jesus coloca lá na parábola do joio e do trigo. O trigo foi semeado, mas veio o inimigo e semeou o joio para causar confusão, para causar desentendimento, para gerar o caos. Mas, se nós queremos as joias, o diamante, o ouro ou o trigo, a gente tem que procurar se conhecer, procurar nos conhecer, aprender, adquirir experiência para saber distinguir uma coisa da outra e assim poder separar o seu joio e o seu trigo. Isso é um dever que cabe a cada um de nós. E é uma obrigação também. E ele vai dizer mais, plasmando o direito ao céu. É onde começa o céu. O céu é a felicidade, é o bem. E ela começa a partir de nós, a partir de agora. Não é algo para o futuro, para o amanhã. Não. Essa construção, ela pode ser realizada a partir de agora, e a partir de agora nós a alcançamos. Está ao nosso alcance. Ou a gente também pode optar. Cultivar a rebeldia sistemática. Este é o ponto que nós nos encontramos inseridos neles. Por sermos crianças, somos crianças rebeldes. Você pode olhar que toda criança é rebelde. Ela não atenta
as orientações, o auxílio, a ajuda que vem dos adultos, que são, em particular, os pais. Então, nós somos pessoas bastante rebeldes. E nós temos o livre-arbítrio de escolher uma ou outra. Então, está em nossas mãos. Se a gente acolhe ou escolhe a rebeldia, então e uma rebeldia, ela é sistemática, ou seja, nós estamos repetindo essa rebeldia ao longo do tempo, ao longo de muitas idas. Então, com isso, a gente arrasta os talentos divinos e arrasamos com eles, ou seja, nós destruímos os talentos que Deus colocou em nossas mãos. E isso vai gerar em nossas almas os agentes do desequilíbrio, que vai nos levar a uma vida de martírio infernal, ou seja, sofrimento e dor, ou, na linguagem do Evangelho, aquela situação, aquelas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, tudo isso aí é uma escolha nossa. Então, vamos lá. Ao nosso tema, após esta introdução um pouco mais longa, ao tema desta noite. É justo que as pessoas queiram saber quem somos nós. Ou seja, quem é que conversa com vocês e apresenta todos esses conceitos, todas essas ideias e todas essas informações. Neste aspecto, ao longo dessa conversa de hoje, nós estaremos procurando apresentar aqui quem nós somos. Bom, vocês podem nos chamar de Carlos Rodrigues, que é o nosso nome. Nós somos uma pessoa comum, apenas estudamos bastante, analisamos muitas correntes de pensamento e nós possuímos ainda muito trabalho a realizar sobre as nossas próprias sombras. Então, a gente se percebe e se vê portadores de muitas deficiências e muitas falhas. Muitas vezes nós gostaríamos de estar num patamar melhor, num patamar mais superior, onde a gente soubesse ajudar as pessoas e levar as pessoas aquele conhecimento e aquelas informações que realmente fizessem alguma diferença em suas vidas. Mas, infelizmente, nós não temos este gabarito. O que a gente tem é apenas um esforço e boa vontade. A única coisa que a gente possui. E é isso que nós estamos tentando distribuir a todos aqueles com os quais a gente vem a ter contato. Seja pessoalmente, seja através das redes sociais, ou do WhatsApp, ou através do YouTube mesmo. Passa por aí. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre nós mesmos, vamos falar um pouco também sobre o nome e os objetivos do canal. Inclusive, é uma pergunta que surge na mente de muitos. Que canal é esse e quais são os objetivos dele? Então, hoje nós estaremos tentando esclarecer nesta conversa esses dois aspectos. Quais os objetivos do canal, o porquê do nome e quem é que se apresenta ou criou esse canal e por quais razões. Então, consideramos serem perguntas justas, que as pessoas... É uma demanda justa por parte das pessoas. Bom, o nome do canal... Deixa eu tirar, apareceu uma tela aqui. O Windows, às vezes, é um aborrecimento. Pulou uma tela aqui na frente, já removemos. Assim, estamos aqui, né? Vamos falar um pouco do canal. Então, o nome do canal, ele vem de uma proposta que nós temos de abordagem analítico-psicológica. Então, aqui no nosso canal, nós não temos aquela pretensão
ou aquele interesse de divulgar religião, seja lá qual for. Nós vamos apresentar muitos conceitos, muitas definições que podem ter origem nas religiões, de alguma forma. Na verdade, isso não é bem uma realidade, né? Porque esses conceitos, essas informações que a gente apresenta, elas são antecedentes à religião. Então, nós estamos trabalhando aqui com a religiosidade, que é diferente. Porque as religiões, principalmente as atuais, foram criadas por pessoas em cima desta religiosidade, desses conceitos que nos foram apresentados por grandes pessoas. Hoje a gente pode definir grandes professores ou grandes mestres. Então, a nossa tentativa e a nossa proposta é de ajudar as pessoas a aprender a pensar, a aprenderem a raciocinar, a usarem a razão, e aprenderem a fazer comparações, ou seja, cotejamentos, e saber escolher o que se apresenta melhor, superior ou mais correto. A gente está trabalhando dentro dessas linhas e dentro desta proposta de abordagem. E, para tanto, para a gente possa alcançar essa proposta, ou ter esse alcance de ensinar as pessoas a pensar, a refletir, é que nós vamos aqui ao longo do tempo, ao longo do nosso trabalho, dos nossos vídeos, apresentando várias reflexões analíticas, não religiosas. Esse não é o nosso objetivo. E trabalha aqui a fomentação da religiosidade, não de religião. Temos que deixar isso aqui bem claro. Dentro daqueles conceitos mais originais, lá atrás do religare, religação, dentro dessas bases, dentro dessas linhas. Acerca de várias temáticas, com a expectativa de que, no final, cada um tenha elementos para saber tomar suas próprias decisões, a fazer as suas escolhas, optando por aquilo que elas venham a considerar ser o melhor para si mesmas. Então, dentro daquela proposta, nós já falamos que nós não temos pretensão, intenção de convencer ninguém de nada. Aliás, nós consideramos errado isso. A gente apresenta oportunidades, apresenta caminhos, apresentamos conceitos diversos e analisamos, trabalhamos esses conceitos, apresentamos para vocês, aí cada um escolhe. E não vai falar assim, escolha esse ou aquele. Não. A gente apresenta. Este aqui é o mais correto, esse aqui está mais errado, esse aqui está mais certo. Agora, cabe a cada um definir por si o que é mais certo, o que é mais errado, que considere e adote ele. O importante é que você o viva. E se aquilo te leva ao bem, é o caminho certo. Agora, se leva você a fazer o mal para o outro, a prejudicar quem quer que seja, a causar o menor dano, o menor desequilíbrio, isso está errado. É o caminho do mal. Mas que cada um também tem direito de escolher isso aí também. Agora, é da obrigação também de arcar com as responsabilidades, com as consequências da escolha. Então, escolher é livre. Consequência é obrigação. Aí já acabou a liberdade. Tu tem a liberdade de escolher, mas não tem a liberdade de não querer viver ou sofrer as consequências da minha escolha. Isso eu já não tenho mais. E muitas vezes nós podemos escapar das leis humanas. Do contexto humano, a gente pode se safar. Mas da lei divina,
Eu digo para vocês com toda tranquilidade, com toda consciência. A gente não escapa. E de alguma forma, queiramos ou não, aceitamos ou não, todos nós estamos jungidos à lei divina. E estamos sofrendo as consequências delas. Não dela, em si. Porque, na verdade, nós estamos sofrendo as consequências das nossas escolhas no passado. Tanto desta vida, quanto naquele passado ainda mais remoto. Nós estamos sofrendo apenas, estamos colhendo apenas as consequências. E estamos plantando, nesse momento agora, nesse exato momento, no agora, estamos semeando agora as consequências do futuro. Então, se a minha semeadora é de harmonia, de tranquilidade, é de bem-estar, lá na frente, em algum momento, isso que eu vou colher. Mas se eu estou semeando perturbação, trapaças, enganando, mentiras, lá na frente eu vou colher isso. Portanto, não há como plantar abrolhos e colher abóboras. Não é possível. Bem, continuando, podemos observar e constatar que, ao menos a maioria de nós, nos encontramos em um estágio infantil de desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual. Então, isso são temas recorrentes na nossa conversa e nós vamos recorrer e vamos falar sobre isso diversas, até um pouco cansativo, vezes. Até a gente introjetar e entender esta questão. Isso é um fato, é uma realidade que qualquer um pode olhar para si, se não consegue ver em si mesmo, olhe para o lado. Seu pai, para sua mãe, para seu filho, para seu esposo, seu marido, seu irmão, seu primo, sua tia, seu amigo, seu colega de trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. A gente vê que a condição humana é de infantilidade. Como nós estamos nesse estágio infantil, nós vamos ter diversos problemas. Inclusive, não saber lidar com problemas. Criança sabe lidar com problemas? Olha para elas. Ela sabe lidar com eles? Falta de conhecimento, criança conhece? Dificuldade de aprender. E uma série de questões, tanto a nível emocional, psicológico, como espiritual. Então, nós, enquanto seres humanos, nós estamos sempre apoiados e sempre envolvidos nesses 3 esteios: emocional, psicológico e espiritual. E isso vai desaguar, vai nos levar ao nível comportamental. Ao nível comportamental. Onde nós vamos manifestar o nosso estado através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações, da nossa fala, da maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente entende o mundo, nas nossas relações, todas elas, desde o nível familiar ao nível de intimidade, passando pelo nível profissional, social, cultural e etc. Em todos esses aspectos aí. Então, esse estágio infantil que nós nos encontramos é um estado de ser, mas que eu posso mudar, que está nas mãos de cada um de nós mudar, crescer, aprender, amadurecer. Basta a gente querer, buscar e se aplicar ao trabalho, encetar o trabalho. Bom, então este fato nos leva, que a gente acabou de falar, a diversos tipos de comportamentos, de atitudes, enfim, de padrões bem definidos de ser e de um ser que se encontra em desequilíbrio ou carecente de desenvolvimento.
de educação. Então, o problema humano é eminentemente educacional. Nos falta educação. Educação emocional, educação psicológica, educação espiritual, educação comportamental. E todo grande pensador, ao final da sua vida, ele chega a essa conclusão da necessidade de promover os processos autoeducativos ou educacionais. E é dentro dessas linhas que nós estamos nos aplicando em nosso canal, que nós trabalhamos em nosso canal. Então, em nossas apresentações e conversas, estamos sempre pontuando e demonstrando esta realidade. Para os que estão prontos e dispostos a encarar e aceitar os fatos, isto é, a realidade. Porque muitos de nós também não está disposto a aceitar isto, ou admitir isto. E nem quer saber disso. Quando começa a ouvir, já muda, desliga a televisão, muda de canal e vai procurar outras coisas. Que está mais conforme ao seu paladar, está mais de acordo com a sua fome, as suas necessidades. Nós temos fomes de toda ordem. Fome emocional, uma carência enorme. Fome psicológica, a falta de conhecimento. Fome espiritual, que é a falta desse aconchego, desse abraço. Se a gente sentir envolvido por Deus, essa presença divina na vida. Enfim, fomes de todas as ordens. Observamos e podemos verificar que nem todos estamos prontos ou aptos para enfrentar a realidade, a verdade. Isto é uma verdade. Nem todo mundo está pronto. E Jesus mesmo alerta para isso, quando diz: cuidai de vossas pérolas, para não as jogardes aos porcos. Porque porco, que entende de pérola? Ele entende dos apetites mais grosseiros. E o porco vive para saciar a sua fome e os seus apetites. Tanto é que ele vive com a cabeça enterrada na lama. Que é aquele ali que ele se sente bem, se sente em casa. Se tirar ele do chiqueiro e levar ele para um palácio, ele não vai se sentir bem. Vai ficar a se sentir fora do ambiente. Configurando o ditado: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sempre quando nós nos encontramos em condições de receber, as informações nos alcançam. Aí cabe a nós decidir acolher ou colocar aquilo para fora, para correr, como diz o outro, né? Portanto, é necessário a gente estar aberto a cotejar, isto é, o que isso significa? A investigar, a comparar, a analisar as semelhanças, a observar as diferenças. Esses são os primeiros passos para a gente encontrarmos os caminhos que nos levam à mudança, ao crescimento, ao amadurecimento. Então, primeiro de tudo, a se perguntar se você realmente busca isto. É interessante que muitas vezes a gente busca coisas que a gente sente sentir uma certa falta, uma necessidade, mas a gente não consegue definir o que é ou onde encontrar. Isso foi algo, esse sentimento, essa sensação foi algo muito marcante em nós. Daí onde nós viemos buscar, investigar, pesquisar, analisar, estudar muito durante a nossa vida. De onde a gente passou por muitos caminhos, por muitas instituições, por muitos grupos, buscando, pesquisando, analisando, comparando, investigando. Aí, no final, a gente percebeu e entendeu que, na verdade, a gente estava buscando
uma forma, uma metodologia para que a gente pudesse mudar, para que a gente pudesse crescer, para que eu pudesse vir a alcançar esse status de maturidade que nos falta, sair desta infantilidade na qual eu me via e me encontrava. Quanto aos demais, aqueles que estão satisfeitos em continuar a ser crianças, ainda envolvidos nas suas brincadeiras infantis, na sua vida infantil, no seu mundo de ilusões. Você pode olhar que a criança vive no mundo de ilusões. Para eles não tem problema, não tem dificuldade, o mundo pode estar caindo. Se jogar uma bomba aqui, o mundo está todo destruindo aí, indo para as cucuias com os outros, os pedaços, e elas estão felizes no mundo dela lá, brincando, divertindo, gritando com seus carrinhos, suas bonecas. A criança não alcança a visão da realidade. Então, para essas pessoas que estão satisfeitas com o que são e da forma como são, então nós temos pouco a oferecer para elas. O nosso canal foi criado buscando a levar alguma satisfação para aqueles que se sentem insatisfeitos e se percebem, de alguma forma, carentes de conhecimento, de entender, de compreender ou de saber como caminhar neste matagal no qual nos encontramos de tantas informações, de tantas religiões, de tanta coisa. E essa fala aí vai configurar aquela fala de Paulo, do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, onde ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Então, mais uma vez, é uma escolha. E muitos de nós não queremos largar ou abrir mão desta fase infantil, porque a fase adulta do homem representa, antes de mais nada, abrir mão dessas coisas de criança, das nossas ilusões, desse mundo mágico, e encarar uma realidade que muitas vezes, muitas não, é dura. Porque a felicidade está além do deserto. Então nós temos que passar, antes de tudo, pelo deserto. E isso Jesus vai demonstrar para nós nas 3 tentações que ele viveu. Antes dele se lançar ao mundo como mestre, ensinando, explicando, ele tem que passar por 3 tentações. Então tem que passar pelo deserto. Paulo também fez a mesma coisa. Depois que ele se converteu, que ele caiu em si, no primeiro momento ele fica cego, porque a luz o cegou, ou seja, o conhecimento, a informação deixou ele em choque. Depois ele sai do choque e percebe, nossa, a situação é grave. Aí ele recolhe, vai ao deserto e passa um estágio no deserto, meditando, que é um estágio preparativo para o trabalho que vem à frente. Um dos aspectos da nossa infantilidade, podemos observá-la no culto a personalidades. Então, esse culto que nós temos, que as pessoas têm por personalidades, ela nasce desse aspecto infantil que todos nós temos e que todos nós estamos. Então, a gente cultua Deus, não como um ser, mas como uma pessoa. Deus, para nós, ainda é antropomórfico. Tem forma, para muitos tem barba, é alguém. Então, a gente concebe o universo e Deus, como se Deus estivesse dentro do universo. Mas se Deus está dentro do universo, significa que o universo é maior do que Deus. Então, Deus não pode ser o universo, que seria Deus. Nós ainda estamos dentro desse aspecto ainda.
A gente não consegue entender um Deus transcendente, um Deus que não seja pessoa. Porque a gente tem adoração. Vocês acham que Deus está preocupado com a nossa adoração, com a adoração de qualquer um? Se ele tivesse essa preocupação, ele seria um ser falível e infeliz. Infeliz. Ele não quer adoração de ninguém, não precisa de adoração de ninguém. Senão ele não é Deus. E a gente também cultua Jesus como uma personalidade. E a gente também o adora, apesar de ele nunca ter pedido adoração no Evangelho. Me fala uma passagem evangélica que Deus, onde Jesus peça que seja adorado. Não existe. O que existe são interpretações más e tendenciosas, propositalmente, por motivos escusos. Nós nem vamos entrar nisso aqui. E como se isso não fosse suficiente, a gente passa a cultuar pessoas, porque Jesus, Deus, é alguém muito longe da gente, muito distante, e não tem alcance. Então, os Kardecs da vida, os Chicos, os Divaldos, os Haroldos, os políticos, os religiosos, os artistas, os músicos, estão mais próximos. Então, a gente passa a adorar essas pessoas. E a partir daí, ai, 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 se alguém falar um dedinho contra o objeto da minha adoração, meu lado infantil voa no pescoço do outro, porque a criança é violenta. Só o adulto que tem autocontrole, autodomínio e a capacidade de raciocinar. A criança não pensa. Ela não raciocina. Isso que você está falando aí, a gente vê nas tendências e os gostos que as pessoas têm por políticos, né? Além da pessoa não querer admitir que um político fez alguma coisa errada, ainda acha ruim com você se você dizer alguma coisa, disser alguma coisa. É por causa objeto da adoração. Infantilidade. É objeto da adoração. As pessoas... A pessoa pode falar assim, ó, ele errou, eu sei que ele errou, mas mesmo assim eu estou a favor dele. Pronto. As pessoas não aceitam que o objeto adorado seja imperfeito ou tenha alguma falha. Daí a gente cultua a idolatria. Porque a gente substituiu os judeus, quando saiu do Egito, construiu um bezerro de ouro. Hoje nós substituímos, já que foi condenado a adoração ao objeto de ouro, a imagem, a gente coloca pessoas no lugar. É um caso sério. Mas esse é um viés da nossa idolatria, mas não é o tema desta noite, então prossigamos. E a partir desse momento que a gente falou, ai daqueles que falarem alguma coisa contra tais personalidades. Nós agimos como se o agredido fosse nós mesmos. E a gente parte para o pau, parte para a briga. A gente não quer saber da verdade. A gente não busca a verdade. A gente quer impor o meu ponto de vista, a minha opinião. Ela que é verdadeira. E a partir daí não importa as provas que se apresentem. No entanto, todo esse movimento é apenas uma expressão da nossa infantilidade. Você pode ver, é uma postura e uma atitude infantil, um comportamento infantil. Observe as crianças, elas que agem assim. Estão sempre certas, nunca erram. A opinião delas é que tem que prevalecer, o desejo delas é que tem que prevalecer, e vai por aí afora. Porque uma pessoa amadurecida, lúcida, ela respeita, ela pode admirar, etc. Mas ela vê aquilo que é. Uma pessoa lúcida, ele defende, acima de tudo, é a verdade. E não pessoa, não opinião. Tal pessoa não vai procurar tampar o sol com a peneira, como diz o ditado popular. É o que nós fazemos demais da conta. Então, nós criamos o canal com o objetivo de tentar ajudar as pessoas a vir criar em si mesmas um senso crítico. É o que mais falta em nós. E a criança não tem senso crítico. Tudo isso que nós estamos colocando aqui, vocês podem observar. Olha para uma criança, procure uma criança. Todo mundo tem contato com criança. Vai observar a criança. Aí vocês vão ver.
Algo em falta em quem se encontra nesse estado infantilizado, que é o nosso estado e a nossa condição. Nós somos crianças. Crianças em corpos de adultos. Então, emocional, mental, espiritualmente, nós somos infantis, somos crianças. Consequentemente, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações e etc., nossas posturas, tudo é infantil. Apesar do corpo ser adulto e até velho, podemos observar e constatar que nos falta bom senso. Criança não tem bom senso. Não sabe utilizar a lógica, não sabe pensar e etc. Não pensamos porque os nossos pensamentos são derivados de reações e não de raciocínio analítico e muitas etc. Então, assim, não, mas eu penso. Não, não pensa. Pensar não é, por exemplo, pensar assim, amanhã eu vou ter que ir no supermercado, fazer isso, comprar um arroz, um feijão, está faltando em casa. Isso não é pensar. Não é desse pensamento que está falando. Porque esse pensamento ele é automático. Ele é reativo. Houve uma causa anterior aí, a esse pensamento. Houve uma necessidade anterior que levou eu a pensar isso. Hoje a gente fala pensar, isso que não está falando, esses são pensamentos derivados de reações e não de raciocínio analítico. Quando a gente fala aqui de pensar, é essa que é derivada de raciocínio mesmo. Eu parar para refletir, meditar num tema. É igual raciocínio matemático. Se te passa uma operação que você desconhece, uma operação complexa, não é 2 vezes 2, não. Se falar 2 vezes 2, 4. Isso é papagaio, isso é decoreba. Não, também não é raciocínio. Então, a gente está falando é deste tipo de pensamento. Não do processo mental. Porque o processo mental, quando a gente chega na fase do homem, na fase luminal, a gente já pensa, o pensamento se torna contínuo, se torna natural e normal. Então, é de algo mais. Por tudo isso e muito mais, a gente criou o canal, tendo por objetivo auxiliar a encontrar, ou as pessoas a encontrar ou ver os caminhos, os meios, para as poderem trabalhar consigo mesmas em um processo autoeducativo. E como a gente já falou, aqueles que querem, aqueles que estão dispostos e aqueles que já entenderam as necessidades de. Caso contrário, só mais um blá blá blá. Por conseguinte, o nosso canal não tem viés religioso, apesar de muitas vezes parecer que sim. A gente já falamos sobre isso. Observamos que nos falta saber analisar, saber pesquisar, saber comparar, saber investigar, saber estudar e etc. Então, a gente trabalha dentro de uma linha analítica ou psicoanalítica ou psicológica que possa vir ajudar as pessoas a despertarem para esta realidade, para todo esse contexto, para toda essa situação de si mesma e também da nossa sociedade, do conjunto. E a partir daí, a pessoa encontrar os caminhos e os meios para realizar esta construção em si mesmas. Ou seja, aprender a passar, a analisar. Tudo isso que a gente tem falado e pontuado aí. Mas, se o canal não se propõe um viés religioso, então por que orar ou fazer uma prece no início e no fim das atividades? Uma pergunta justa que muitos podem estar se fazendo ou virem a fazer. Ah, você fala que não tem viés religioso, mas você sempre no início de toda atividade, você faz uma oração, uma prece no final dela. Então, por quê? Então, vamos tentar explicar aí. Uma boa pergunta. Vamos tentar responder aí. Existem vários motivos para isso. Primeiro, muitas vezes as pessoas vão ouvir essa mensagem ou vai participar conosco aqui desse estudo, dessas reflexões, e a gente, geralmente, à noite, chegando numa correria, após um dia ou após alguma atividade que esteja fazendo, se vê fazer, a gente chega meio atabalhoado, meio, vamos dizer, descentrado. E isso ocorre com todo mundo, com todos nós, independente da nossa condição financeira e material. Então a gente chega de alguma forma agitado, ou a gente vai ouvir, vai assistir
agitado, ansiosos ou preocupados, e etc. Então, a prece, a oração é uma forma, um método, uma disciplina que a gente procura, então, buscar para se aquietar, se apaziguar, se acalmar, diminuir um pouco essa ansiedade, abrir mão das preocupações. Então, a prece, a oração é um meio, uma forma de nos acalmar, buscando esse apaziguamento, buscando uma harmonização mental, emocional, inclusive corporal, porque a gente para fazer a prece fisicamente, a gente se imobiliza fisicamente, pelo menos por alguns momentos. A gente para os movimentos, detém os movimentos externos. Uma outra razão, a gente procura, através da prece, um estado de melhor equilíbrio psíquico e emocional. Com isso, a gente pode pensar com mais lucidez, prestar atenção melhor. A gente pode melhorar todos os aspectos, inclusive no nosso campo espiritual, do qual a gente nem tem consciência dele. A gente tem percepção desse campo espiritual. Mas a prece, a oração, inclusive, afeta esse lado, sim, e muito. Então, a gente vive adormecido, mas com a oração, a gente focaliza a nossa atenção. E ao focalizar a nossa atenção, a gente ganha alguns pontinhos de lucidez, ou seja, a gente melhora um pouquinho a nossa consciência. Pelo menos naquele momento ali. A gente atinge algumas notinhas, como se a gente estivesse tocando um instrumento. Quando a gente ora, a gente arranha algumas notas que faz alguma diferença por alguns momentos. Ela vai vibrar por algum momento e depois mas pelo menos por alguns momentos ela vibrou. A nossa mente, a nossa emoção, o nosso corpo, eles são indisciplinados. Vocês já podem fazer esse teste. Pare agora onde vocês estiverem e tenta controlar a sua emoção, seu pensamento, por exemplo. Parei e falo assim, vou pensar em nada. Vou ficar quietinho. Vocês vão ver que até o seu corpo não obedece. A gente fica inquieto. A gente quer se mover. E a nossa mente, então, os pensamentos ficam... A gente começa a pensar em nada, de repente um pensamento vem outro. Nós não temos disciplina e nem controle de nenhuma dessas coisas. Não temos. A gente não controla o corpo, nem a emoção e nem a nossa mente. Isso qualquer um pode constatar, pode verificar isto por si mesmo. Então, a oração, a prece, ele é um exercício para que a gente possa trabalhar no controle, na disciplina destes campos em nós. Então, no campo mental, no campo emocional e no campo corporal. Então, por alguns segundos, a gente tenta alcançar um controle. E vocês podem ver, começa a acompanhar as nossas orações agora, a partir de hoje. No final aqui, tenta acompanhar. Vocês vão acompanhar, vocês vão ver que a mente, um pensamento vem outro. Então, quando a gente faz esse esforço, a gente está aprendendo a criar uma disciplina. A gente está só mexendo um pouquinho, arranhando a superfície desse lago. Outro motivo, a oração nos ajuda ou nos torna possível a gente se conectar com o nosso ser profundo. É um esforço a gente buscar essa conexão. Com o tempo, a gente consegue perceber que a gente consegue fazer essa conexão, mas vai gastar tempo. Eu acho que vocês vão começar a orar hoje e amanhã vocês já estão conectados. Não. Gasta tempo, gasta empenho, gasta investimento, disciplina, persistência. Há que se persistir. Jesus mesmo já falava isso. Só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não há outro caminho. Bom, outro motivo da oração é uma forma de a gente pedir amparo a Deus. Reconhecer Deus como um ser superior, supremo. Também é um pedido de proteção e de ajuda a Jesus. Reconhecendo que Jesus
é aquele ser que está num estado, numa condição melhor, superior a nós, e que nos pode ajudar de alguma maneira. A gente buscar esses caminhos também. A oração é um exercício de humildade, porque se eu me dirijo a Deus, se eu me dirijo a Jesus, eu estou numa postura de humildade, ou seja, eu estou reconhecendo as minhas falhas, as minhas dificuldades, a minha incapacidade de ainda caminhar por mim mesmo. Então, reconheça as minhas fragilidades. Então, a oração é um exercício de humildade. Também é um reconhecimento que a gente carece de ajuda. Um outro fator é que nós estamos envolvidos pelo mundo espiritual, onde habita pessoas más, pessoas de boas intenções, pessoas de más intenções e pessoas indiferentes. Essas pessoas que habitam o mundo espiritual, eles estão à nossa volta. E eles vão comungar conosco de acordo com as nossas intenções, com os nossos desejos. Consequentemente, nós somos influenciados pelo mundo espiritual e também influenciamos, impactamos o mundo espiritual. Portanto, orar é pedir ajuda aos bons espíritos, a essas boas pessoas. Ou, na linguagem do Evangelho, aos espíritos santos ou santificados. Quem são os espíritos santos e santificados? Aquelas boas pessoas. Aquelas pessoas que estão buscando o bem. Também é uma forma e um meio de reconhecer a presença de Deus na criação e no universo. Isso tudo a oração representa. Outro motivo é movimentar em nós os potenciais de fraternidade e solidariedade de uns para com os outros. Então, na oração, na prece, a gente pede pelo outro. Mesmo que seja um pai, uma mãe, um amigo, nós estamos pedindo por alguém. Isso é trabalhar a nossa fraternidade, é trabalhar a nossa solidariedade. É o exercício de perdão, também na oração. Ele procura seguir e implementar as propostas de Jesus. Quais são elas? Não é fraternidade, não é solidariedade, não é caridade, não é entender o outro, não é pedir por aquele que nos fez mal, nos prejudicou e tudo mais? É suficiente todos esses motivos aí para a gente fazer a prece no início e no final das nossas atividades? Bom, então agora vamos falar um pouco de nós mesmos. Uma das primeiras perguntas que nos fazem, muitos aí podem estar fazendo, é: você é espírita? Porque muitas vezes a gente apresenta conceitos advindos ou oriundos da doutrina espírita, de alguma forma. Bom, então nós vamos, para responder isso, a gente vai olhar a partir da perspectiva apresentada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, pelo apóstolo Paulo, onde ele vai dizer: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então, não independe do meu culto externo. Se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou evangélico, se eu sou umbandista, se eu sou do candomblé, se eu sou da magia, se eu sou budista. Se você está fazendo o bem, a caridade, a gente é discípulo de Jesus. E a gente é um cristão. O ser cristão é isto. E ser espírita é isto, porque é a mesma coisa. Ou ainda, ele vai apresentar esse livro em outros capítulos, no capítulo lá, por exemplo, no capítulo 17, no capítulo 6 de Perfeitos, item 4, ele vai falar o seguinte: o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, ambos são a mesma coisa. Repetindo o que o Paulo falou em cima. E existe uma segunda proposta.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega em domar ou para domar suas inclinações más, ou suas más inclinações. Então, para ser verdadeiro espírita, não basta falar, eu sou espírita, eu adoto. Não. Verdadeiro espírita é aquele que trabalha sobre si mesmo para se transformar, para mudar, para dominar as suas más inclinações. Então, dentro deste aspecto, nesse sentido, eu sou espírita, sim. Mas, antes de tudo, a gente já falou aqui, se, para definir ser espírita, for necessário defender Allan Kardec em todos os pontos, ele não falou nenhuma mentirinha, não cometeu nenhum errozinho, ou qualquer outro, seja Chico, Divaldo, não importa quem for, com unhas, garras e dentes, como pessoas infalíveis, então eu não sou espírita. Porque eu não estou aqui para defender pessoas, seja ela qual for. Nem Jesus. Não estou aqui para defender nem Jesus. Pessoa, não. Persona, não. E as pessoas, para ser espírita, tem que ver em Kardec como o suprassumo. Você não pode falar nada. Ele não errou. Não cometeu erro. Ah, peraí, o cara não era humano, não? Já era espírito puro? Porque, para mim, infalível, eu sou espírito puro. Mas por quê? Porque o espírito puro, como Jesus, ele é infalível porque ele faz somente a vontade de Deus. Por isso que ele é infalível. Porque na hora que ele falar assim, não vou fazer a tua vontade, não quero fazer o que eu quero, puf, já faliu. Já deixou de ser puro. Já se complicou. Então, Jesus é o espírito puro porque ele faz somente a vontade do Pai. E ele deixou isso muito claro. E é por isso que ele pode dizer, eu e o Pai somos um, porque ele faz a vontade de Deus. E na hora que ele abrir mão disso aí, fala, não, eu quero a minha vontade, isso aí somos nós. A gente impõe a minha vontade sobre a vida, sobre Deus. Aí por isso que a gente é falível. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, a gente não ia cometer erros. Nesse sentido, eu não sou espírita. E me sinto até constrangido, muitas vezes, em me colocar como espírita por causa disso. Então, antes de tudo, eu sou cristão. Mas como o cristão e o espírita é a mesma coisa, então eu posso falar que sou espírita, então. Então, eu sou um espírita cristão. Mas também não sou qualquer cristão, não. Eu sou aquele cristão que procura e tenta vivenciar os ensinamentos de Jesus Cristo, no entendimento e sob a perspectiva do cristianismo primitivo, original. Porque esse cristianismo que está aqui hoje, eu quero passar bem longe dele. Muitos erros e muitas falhas, muitas enganações, muita perversão. Portanto, acima de tudo, eu sou um buscador da verdade. Eu quero saber a verdade. Fala, não importa quem fala, quem disse. Foi Kardec? Ótimo, você falou é verdade, ponto. Não tem que discutir. Vamos discutir o ensino, a informação. É Jesus? Beleza. Outra pergunta comum, também que nos fazem. Por que na maioria das vezes você se expressa no plural? Vamos lá. Porque o que nós apresentamos não é um pensamento pessoal, particular, nosso. Não é algo que eu estou falando assim, eu penso assim, eu vejo assim, eu entendo assim, eu compreendo assim. Não. O que nós apresentamos para as pessoas, a gente compartilha aquilo que a gente tem aprendido. E a gente adotou isso como verdadeiro, como justo, como mais correto, após uma série de análises, de verificações, de pesquisas, de estudo. A gente vai lá e conclui, analisamos, pesquisamos, pensamos a respeito, cotejamos, comparamos uma coisa com a outra. Olha, eu comparei o catolicismo, comparei todos os ensinos. E disso aí eu fui tirando. O que é comum, o que está certo, o que está errado. Não é um pensamento nosso particular. É aquilo que a gente tenha aprendido. A gente fala no plural. Por conseguinte, quando nós falamos, não falamos do que é nosso. Não é uma visão
não é a nossa visão particular, mas é algo que a gente aprendeu, que a gente considerou ser a verdade. Portanto, nós estamos falando de nós mesmos, estamos dando um testemunho daquilo que nós temos aprendido, seguindo as palavras e as orientações de Jesus. Onde ele vai dizer, em João capítulo 5, versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. E mais à frente ele vai falar no capítulo 2, 18, versículo 23, ele vai dizer, replicando a um doutor da lei, se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então, por que me agridem? Outra reação se firma no fato de que nós nunca... Outra razão, é verdade, isso é razão. Outra razão se firma no fato de que nós nunca estamos sozinhos. A gente está o tempo todo envolvido pelo plano espiritual. E ele nos influencia, assim como a gente influencia aqueles que se encontram neste plano espiritual. Em consequência, as nossas ideias, os nossos pensamentos, etc., não são somente nossos. Existe como que a nossa ideia, nosso pensamento é como se fosse compartilhado. Por isso a gente fala no plural. Quando a gente pensa, não é só eu que penso assim. Existem outros que estão à minha volta, que se encontram nesse plano espiritual, que pensam igual a mim e muitas vezes nos estimulam, nos incitam a tais atitudes, a tais comportamentos, em particular a tais pensamentos. Então não é só meu. Finalmente, quando a gente emite uma opinião pessoal, a gente procura deixar isso bem claro. Aquele ponto, aquela ideia. Eu falo, ó, isso eu penso assim, eu entendo assim, eu vejo assim, eu compreendo assim. A gente sempre procura deixar claro quando é uma opinião pessoal nossa. Porque as pessoas possam, a partir daí, falar, não, isso está falando que é dele, possa definir, distinguir e escolher. Bom, atualmente nós somos estudiosos, a gente se firma em 3 áreas hoje, na atualidade. Depois de todos os nossos estudos, de todas as nossas pesquisas, a gente se esteia em 3 áreas. No estudo do espiritismo, da psicologia humana, em particular da personalidade humana através da metodologia do Enneagrama e das comprovações da ciência. Então, a gente fundamenta na ciência, na psicologia e no espiritismo. Nós temos esses 3 esteios aí, de estudo e de proposta de vida e de filosofia de vida, de viver e abordar as coisas. Um outro ponto que é muito importante, às vezes, se pergunta aí, mas qual que é a verdade? Bom, como saber? Como verificar a verdade? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou verificar isso? Fácil. Bem, a priori, não é nossa proposta aqui definir o que seja verdade para as pessoas. A gente não tem essa intenção e nem essa proposta. A gente apresenta o que nós temos aprendido, que a gente comparou, que a gente verificou, como já a gente falou. E nós vamos comparando. Uma forma de você fazer isso, você vai pegar aquilo que você está aprendendo, o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, e compare com as outras informações que você tem, que você possua. Qual delas é melhor? Qual delas você considera superior? Isso provavelmente é verdade, ou pelo menos vai estar mais próximo da verdade. Ou seja, cabe a cada um definir por si mesmo o que é verdade e o que não é verdade. Então, o que a gente aconselha é ouça, veja, pense, compare, defina e opte pelo que te pareça mais verdadeiro, mais justo e mais correto. Então, se isso não for a verdade, certamente vai estar mais próximo dela. Portanto, não tem como a gente definir a verdade por si e nem para ninguém. E cada um deve chegar às suas próprias conclusões e fazer as suas escolhas. Mas a gente está apresentando uma metodologia, uma forma. Como fazer isso? Fazer o que eu fiz.
conferir, verificar, investigar, pesquisar, analisar, pensar, ponderar, estudar, refletir, comparar, definir e escolher. Tudo isso aí. Então, a única forma de saber o que é verdade é pegar dois pensamentos opostos e tentar cotejar isso aí, comparar uma coisa com outra. E como um esteio de orientação para todos aí, isso vale para todo mundo, é que a gente pode dizer, afirmar que a verdade, algo para ser verdadeiro, ele não pode ser desmentido. Então, a gente tem três campos: ciência, filosofia e religião. A gente pode definir todas as áreas humanas de conhecimento, de tudo mais, nesses três campos: filosofia, ciência e religião. E o que é verdade não pode, ela tem que ser verdade para a ciência, para a filosofia e para a religião. Tem que ser verdade nessas três áreas. E se uma coisa é verdade aqui, mas não é aqui, então deixou de ser verdade. Uma coisa pode ser verdade em dois campos, mas se não for aqui, não é verdade. A verdade tem que ser verdade em qualquer tempo, lugar e espaço. Então, o que é verdade para a ciência tem que ser também para a filosofia e para a religião. Não há outro caminho. Senão não é verdade. Joga fora e procura outra coisa. Portanto, que já falou, a gente se considera, acima de tudo e antes de qualquer coisa, um buscador da verdade. Durante os meus estudos e pesquisas, nós viemos a conhecer Georges Ivanovich Gurdjieff, que é um estudioso, um filósofo, pode até falar como um filósofo russo, de origem caucasiana, onde nós ouvimos dizer que ele se considerava e se colocava como um buscador da verdade. Quando a gente ouviu isso e viu isso, a gente nos encantamos com isso aí, e a gente falou assim, é isto. Nessa hora eu pensei, é isto. É o que eu sempre quis, a verdade. É o que eu estou buscando, é a verdade. Então a gente também, a partir daí, a gente se coloca como um buscador da verdade, antes de qualquer outras coisas. Depois nós viemos a compreender e a observar e também constatar que Jesus já nos tinha feito a mesma proposta. Quando ele propõe aos seres humanos, lá no capítulo de João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bom, e para saber o que é a verdade, a gente percorreu muitos caminhos, passamos por muitas trilhas de conhecimento, de estudo. A gente participou de muitos grupos. A gente, inclusive, ajudou a fundar grupos. A gente frequentou muitas instituições, lemos uma infinidade de livros, a gente pesquisou, a gente investigou, a gente analisou, a gente estudou, a gente experimentou. E, no final, a gente escolhemos três linhas ou delimitações, três esteios que se completam e onde a gente procura vivenciar tudo que a gente tem aprendido nesse processo transformativo e que a gente se vê carente como humanidade também. A gente já colocou esses três linhas lá antes, mas vamos repetir ele aqui agora. E quais são esses esteios? E de quais necessidades a gente carece? Então, dentro da proposta espírita, de ser necessária a transformação, a reforma moral. No entanto, a gente considera que é mais do que isso. Então, a gente precisa trabalhar num amadurecimento, num desenvolvimento comportamental ético-moral, num desenvolvimento emocional, num desenvolvimento psicológico e num desenvolvimento espiritual, ou seja, do ser. Para isso, a gente vai se firmar em três esteios, ou numa trindade. Primeiro, os ensinamentos de Jesus, revisados e entendidos através das chaves fornecidas pelo Espiritismo cristão. Segundo, o estudo da psicologia, onde a gente vai estudar a personalidade humana através do enneagrama da personalidade, que é uma necessidade premente de a gente conhecer o ser humano no seu psicológico, na sua forma de ser, nas suas dificuldades. Isto o Espiritismo não dá, ele é incompleto nesse sentido. E a psicologia também falta essa parte, vamos dizer, de religiosidade, veio uma falsa, uma ausência, né? uma
Ausência mesmo, uma certa, vamos colocar falha. E um segundo esteio, o terceiro esteio, é a gente fazer o esforço de fazer um trabalho para vivenciar e implementar isto em nós mesmos. Então, a gente vai tentar viver na prática o que Jesus ensinou no item 1, o que o Enneagrama nos apresenta no item 2, então, e buscar um lado prático, objetivo, vivencial do que a gente tem aprendido. Então, a gente se firma nesses 3 esteios, onde a gente pretende com isso aí desenvolver esse lado comportamental, ético, moral, emocional, psicológico e espiritual. E como chegamos a esta conclusão? Depois de muito estudo, de muitas pesquisas, muitas meditações, encontros, conversas, investigações e etc. Como nós dissemos no início, nós acreditamos ser uma pessoa comum, normal. A gente tem dificuldades, temos problemas, a gente possui alguns pontos fortes, muitas coisas a ser trabalhadas, ser melhoradas, ser aprimoradas, etc. Cremos que a nossa diferenciação talvez fica por conta que a gente é um eterno e teimoso buscador da verdade. Isso que nos manteve no caminho. Mesmo a gente não sabia, não tinha definido, mas a gente sempre procurou. E a gente vai tentar apresentar para vocês aqui agora como foi esse processo nosso de crescimento, de pesquisa, como é que foi a nossa vida. Que faz a distinção com outra pessoa que dorme, levanta, acorda, sem buscar algo mais profundo. Então, exatamente, essa distinção ela fica gritante nas nossas atitudes. Então, a gente iniciou os nossos estudos e as nossas pesquisas aos 8 anos de idade, quando a gente aprendeu a ler com a nossa mãe, lá no meio do mato, literalmente, na roça. E ela vem nos ensinar o beabá lá através desses livros, As Mais Belas Histórias. A gente se encantou com esse mundo. A gente é como se tivesse aberto um universo para nós. A gente se encantou com esses livros. Não sei se todos conhecem As Mais Belas Histórias. Após isso, após a gente aprender a ler, já não tinha mais outros livros para ler, aí lá em casa tinha uma Bíblia. Então a gente mergulhou no estudo da Bíblia. A gente veio a ler a Bíblia do início ao fim. E nós viemos a lê-la muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. E é uma leitura que a gente tem repetido mais vezes das cartas evangélicas e daqueles testemunhos da vida de Jesus, isto é, os evangelhos propriamente dito. Então, a gente leu mais vezes esse do que a Bíblia toda. Na infância, nós vimos e presenciamos alguns fenômenos extraordinários. A gente ouviu falar, contar coisas. E também ouvimos algumas explicações desses fatos que não nos satisfaziam. Então, encontramos também algumas pessoas que nos pareceu ela fugir do senso comum, fugir do normal, assim. Depois a gente mudou para a cidade, onde a gente começou a frequentar a igreja presbiteriana, inclusive onde a gente foi batizado. Mas também vimos ali que ele deixava a desejar, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Não tinha explicações para todas as nossas perguntas, e sentiu ali uma ausência, uma falta, onde a gente foi buscar em outras religiões. Então, a gente passou, frequentamos por um tempo o catolicismo, também a gente muito pior do que a igreja presbiteriana, e depois a gente foi para a Assembleia de Deus também, onde também a gente não encontrou satisfação, nem explicações para o que a gente queria e buscava. Depois, posteriormente, a gente se transferiu para Uberlândia, onde a gente foi morar com uma tia do meu pai. A gente foi, a priori, para estudar, porque a cidade lá do interior, meu pai achou mais fácil a gente ir para Uberlândia, onde é uma cidade maior, tinha um campo mais propício. E lá a gente também procurou contato com a igreja presbiteriana, mas a gente chegou à conclusão de que realmente não havia diferenças marcantes de um lugar para outro. Todos seguiam um certo padrão. E após isso, a gente também procuramos outras correntes de fé, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová,
as correntes batistas, aí a gente viu que dentro das religiões que a gente entende por aí, não tinha muita coisa a oferecer. Então, não nos satisfez. Aí a gente voltou para a Bíblia, por nossa conta e nosso risco. A gente foi estudar por conta própria, como se dizer. Aí, posteriormente, nós viemos para Belo Horizonte, onde nós fomos descobrir, nessa época, o campo da ufologia, onde a gente encontrou algumas explicações para algumas coisas que a gente tinha ouvido, que a gente pôde observar, que a gente pôde ver lá na nossa infância, lá no interior, nessa época que a gente já estava na adolescência, já estava aí com os 14, 15 anos, mais ou menos. E depois dos nossos estudos da ufologia, a gente abrimos outros campos através dela. A ufologia, por causa da ufologia, a gente veio a conhecer a parapsicologia, a gente mergulhou no estudo da parapsicologia, dessas percepções extrasensoriais, o poder do pensamento positivo, o poder do otimismo, o poder da mente, etc. E a parapsicologia foi nos levar ao mundo da yoga, e a partir das descobertas das religiões da Índia e de outras religiões que existiam no globo terrestre, na cultura humana, de uma forma globalizada, de uma forma global. E no momento posterior, a gente mergulhou. A gente encontramos o campo do espiritualismo, do esoterismo, do ocultismo. E um campo foi levando a outro, uma área foi levando a outra. Aí a gente chegar na psicologia, nas filosofias e nas ciências. Eu ando investigando também essas áreas também. Aí nesse interim, o campo da ciência, particularmente a astronomia e a psicologia. Sim, foi umas áreas que a gente se dedicou um pouco mais. Depois a gente foi estudar as mitologias egípcias, gregas, romanas, as caldeias, né, as mitologias mesopotâmicas, as nórdicas, né, as lendas lá dos vikings, druidos, etc. A gente mergulhando nessas áreas aí. Aí a gente foi estudar a magia, xamanismo, e fomos ver também maçonaria, rosacrucianismo, hermetismo, ocultismo, o gnosticismo, e infindáveis outras linhas de pensamento e de conhecimento, por exemplo, a teosofia e outras coisas nessa área. Então, esse aí mais ou menos os roteiros que a gente passou. Então, nós hoje chegamos naquele ponto que a gente escolher, a gente saber, fomos cotejando essas áreas todas, comparando os ensinamentos, a gente foi adquirindo, foi obtendo, foi aprendendo. A gente fala assim, não, comparando isso aqui, a gente descartava esse e adotava o outro. Tanto é que lá em casa, o pessoal passou a me chamar, o Carlos é igual macaco, não para em lugar nenhum. Toda hora está no campo, porque eu estava pesquisando, investigando, analisando, comparando. Bom, retornando lá à infância, desde criança a gente também, numa outra perspectiva, a gente vivenciou alguns fenômenos extraordinários. Mas eu vou contar 3 dessas ocorrências só para vocês terem uma ideia aí. A primeira ocorrência foi aos 8 anos de idade. Hoje, uma dessas ocorrências, a gente vivenciamos outras, quando a gente começou a estudar. A gente aprendeu a ler, mais ou menos com 7 anos, com 8 anos a gente foi para a escola. E lá a professora foi nos apresentar o mapa do mundo, apresentou o mapa do mundo. Eu fiquei encantado com aquilo, e fiquei observando aquilo, aí ela deu um exercício para casa, a gente ia no dia seguinte tinha que apresentar lá o exercício da atividade escolar, né? Para casa. Né? E quando cheguei em casa olhando aquele negócio, falei assim, gente, esse troço aqui era tudo junto. Para mim era tudo junto. E cheguei na escola lá para contar novidade. Gente, eu descobri que era tudo junto. Para quê? A professora caiu de pau, de jeito nenhum, você está errado. Falei, não, professora, era. Olha aqui, se eu até olhar aqui, você encaixa aqui, ó. Tudo era encaixado. Não, não era não, não é não. Acabei que eu fiquei de castigo por causa disso. Para mim foi uma experiência extraordinária. Como que eu, naquela idade, com 8 anos, consegui definir, mapear isso. Mas eu já ouvi falar que isso aí não é nada demais, não. Diz que qualquer criança que apresenta o mapa do mundo para ela, elas concluem que aquilo ali é tudo junto. Bom,
não é nada tão espetacular assim. Segundo os estudiosos, qualquer criança se apresentar para ele no mapa do mundo, ele vai falar que é tudo junto. E hoje se constata que isso é uma realidade. Então, os continentes hoje que estão separados, no início eram todos juntos, estavam todos grudados, colados um no outro, e esse continente grandão foi chamado de Pangeia, né? Depois que foi separando, eles foram devido à deriva continental. Bom, isso é outros da ciência, vamos entrar nisso aqui. Um outro episódio a gente também vivenciou, que a gente gostaria de narrar, foi lá um espírito em Uberlândia, quando a gente estava vivendo com a casa da minha tia. Nessa época eu tinha em torno de 12 anos. A minha tia tinha um salão de beleza, que era anexo na casa dela. E ela saiu para ir no vizinho, e a gente vivia lá. A tia tinha três filhos, um rapaz e duas moças. E com ela viviam 3 sobrinhos. Era eu e mais 2 sobrinhos de uma família originária de Araguari. Os pais deles tinham morrido, era uma quantidade enorme de irmãos. Aí 2 deles foram morar com essa tia em Uberlândia. Quando eu cheguei lá, já estavam lá com ela lá. E nesse dia em particular, a maioria dos primos tinha saído de casa, alguns tinham ido para a escola, estava estudando, estudava à noite. Eu estudava era de dia, durante o dia. E tinha ficado na casa só um primo e uma filha dela. E a gente estava, a minha prima estava fazendo a unha de um primo meu, desse primo nosso. Ela pediu para ir no quarto dela buscar um determinado item no quarto dela. E quando eu fui, de repente sai de um quarto assim, passa para o outro uma pessoa de branca. Na casa não tinha ninguém. É que ele me causou um pavor, eu saí correndo. Tia, um espírito, tem um homem aqui em casa, tia. Eu passei pelo salão correndo, minha prima com outro primo ficou, o que é isso, cara? O que aconteceu, Carlinhos? Eles me chamaram de Carlinhos. Quando eu me dei por mim, estava no meio da rua gritando, veio o vizinho, veio minha tia correndo, o que aconteceu? Não, um espírito, tia, um homem dedicado lá, todo de branco, que tá assim, sabe? E minha tia, não preocupa não, isso aí vai ver, é o fulano que tá querendo te passar medo em você, arrumou uma roupa branca e tal. Aí me engabelaram lá e ficou por isso. Bom, o terceiro episódio que a gente encontrar vai estar inserido no próximo item aí, alguns dos episódios. Então, desde a infância, a gente também teve contato com algumas pessoas que nos pareceram extraordinárias, pessoas que nos pareceram acima do senso comum. Então, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa dessa foi mais ou menos meus 5 anos de idade. A gente acompanhou o nosso pai em um armazém, que a gente morava na roça, como falei. Esse armazém distava mais ou menos 5 a 8 quilômetros do lugar onde a gente morava. E quando nós chegamos lá, no local lá, eu vi um homem sentado num banco e recostado na parede do armazém, né, da casa. E só que ele estava recostado numa postura totalmente ereta, coluna ereta, uma postura assim, bem coisa, de olhos fechados. Eu bati o olho nele e falei, gente, essa pessoa não é uma pessoa... Eu vi que ela era diferente dos outros. Uma pessoa assim, que tinha uma presença, tinha uma postura totalmente diferente. E eu queria conversar com ele. Eu fiquei por ali, mexendo por ali. Meu pai entrou lá no armazém para resolver os problemas. Eu fiquei lá de fora e querendo que o homem abrisse os olhos para eu conversar com ele. Eu queria dialogar com ele. Ele, do jeito que estava, ele ficou. E o tempo todo que nós ficamos lá, a gente demorou um pouco lá, que meu pai foi bater papo, contar as novidades, saber das novidades na roça, naquela época, né? Isso é em torno de 67, mais ou menos, 68. Não, até antes disso. 64, mais ou menos, 65, por aí. 1965, então, assim, não tinha as comunicações que existem hoje, né? E o tempo todo esse homem ficou nessa postura. Aí acabou que a gente foi embora, o homem estava do mesmo jeito. Desde que a gente chegou, nós fomos embora, ele manteve a mesma postura e eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas senti que ele era uma pessoa diferente. E a gente também veio encontrar uma mesma pessoa nesse mesmo local, a gente voltou lá épocas depois. A gente chegou lá e tinha um senhor que estava fazendo umas xicrinhas com maminha de porca. Não sei se vocês conhecem essa árvore. É essa árvore aqui, tá vendo? Ela dá essas proeminências aí, ó, igual aqui.
Ele chama isso de maminha de porca. Então ele pegava isso aqui com um canivete, lá uma faca, ele fazia uma xícara mesmo, colocava asinha, furava e tudo, colocava ali, dava o fundinho dela, e eu fiquei ali observando ele fazer aquilo. Aí cheguei em casa, peguei um canivete do meu pai e fui fazer a mesma coisa. Eu comecei a fazer xicrinhas. Uma tia minha foi lá, ela morava aqui em Belo Horizonte, ela foi visitar a gente lá no interior, aí encantou com aquilo e pegou as xicrinhas minhas e levou embora. Só que ela nunca depois, não sei o que ela fez com essas xicrinhas. Nunca mais vi. Então, essa é uma pessoa que me pareceu também bastante diferente. A gente aprendeu aí uma atividade de artesanato com ela. Bom, uma outra pessoa que a gente também viu, chamei ele de o árabe, foi aqui, já estava já morando em Belo Horizonte, numa rua aqui que chama Itajubá. Nós estávamos indo nessa rua, nem sei mais o que a gente estava fazendo na região lá, que não lembro mais. Sei que quando eu estava indo em direção à Avenida Contorno, vi um homem vindo na minha direção, uma pessoa toda de branca, vestida nos trajes árabes, com turbante na cabeça e tudo, mas todo de branco. E no seu caminhar, no seu porte, na sua altivez, eu vi que era uma pessoa diferente. E eu parei assim e fiquei vendo ele vir na minha direção. E fiquei querendo conversar com ele, pará-lo para dialogar, perguntar alguma coisa para ele, mas no choque, no calor do momento, e foi algo rápido que aconteceu, porque ele veio andando assim rapidamente, ele passou por mim, não olhou. Agora é interessante, né? Porque eu fiquei o tempo todo olhando para ele. Ele foi vendo, passando assim, eu fiquei olhando. Quer dizer, de alguma forma, era para ter me notado, né? Ou notado que eu estava olhando para ele. E eu achei interessante que eu observei as pessoas em volta e parece assim que ninguém estava incomodado dele estar vestido à moda árabe, assim, para ninguém estava se importando com aquilo. Eu fiquei olhando ele também, indo embora, e ele sumiu no meio da multidão lá, não sei que rumo que ele tomou, onde ele entrou, não dei notícia, mas foi alguma coisa que me impactou, que eu vi que ele era uma pessoa diferente, e eu não tive a coragem de me manifestar, de parar ele, conversar com ele, sei lá, falei, oh, você me ajuda, você me ensina, qualquer coisa assim. Um outro episódio veio acontecer tempos depois, foi um senhor, a gente estava numa situação de dificuldade, esse senhor apareceu num lugar lá, e morava nas redondezas, onde a gente se encontrava, e nos ajudou, me ajudou de forma caritativa. Ele me pegou, me colocou num carro, buscou uma outra pessoa, eu deixei a chave trancada dentro do carro, ele buscou um chaveiro, o cara abriu a chave, ele pagou, assumiu tudo. Assim, eu fiquei impactado com aquela pessoa, eu vi que era uma pessoa diferente. Aí eu quis pagar e falei, não, de jeito nenhum, não precisa fazer isso e tal, assim. Aquilo mexeu profundamente comigo, o desprendimento dele, a forma como caritativo, o apoio dele. Ele é uma pessoa assim de uma energia, uma simpatia, que realmente foi envolvente. Esse aí, em particular, eu sinto de não ter buscado assim, ou pedido um contato com ele maior, né, alguma coisa a mais. Isso aí me arrependo. Uma outra pessoa que a gente veio a conhecer também, chamava Otton, e tinha um sobrinho chamado Ricardo. Os dois eram grandes conhecedores dos ensinamentos do Gurdjieff. E eles que me apresentaram esse mundo, me apresentaram as ideias, algumas atividades, algumas práticas desse mundo. Eram umas pessoas bastante distintas e diferentes do normal, do comum. Uma outra pessoa também a gente encontrou ao longo do tempo aí foi o senhor Carmina. Ele foi uma das pessoas que traduziu o livro de Gurdjieff, os primeiros livros de Gurdjieff traduzido para o português, foi por essa pessoa, já um senhor de idade. Ele é um grande conhecedor dos ensinamentos do Gurdjieff, pessoa também carismática, bem diferente. Eu tive a oportunidade de privar de algumas conversas, de alguns tete-a-tete com ele. Uma outra pessoa, dentro dessas linhas, chamava Marcel Philippe. Ele era um francês que vivia aqui no Brasil e ele foi discípulo direto de Gurdjieff. Então, esse Marcel Philippe ele teve contato com Gurdjieff, a gente teve a oportunidade de privar com ele, ter algumas conversas, ele passou algumas coisas para a gente. Uma outra pessoa também muito marcante foi a Madame Nathalie.
ela residia em Caracas, na Venezuela, e de vez em quando, uma vez ao ano, ela vinha no Brasil para trazer instruções, exercícios, atividades para a gente. Ela foi filha do casal de Chausman, que foi um dos principais discípulos de Gurdjieff. E essa Madame Nathalie, ela cresceu sentada no colo de Gurdjieff. Ela foi uma pessoa que teve um contato direto com ele e teve a oportunidade de privar com ela. Uma outra pessoa também bastante marcante, diferente do senso comum, foi Cláudio Naranjo. Ele foi um discípulo direto de Oscar Chaz e um profundo conhecedor da personalidade humana. Ele é psiquiatra, tinha algumas formações acadêmicas aí, uma pessoa bastante interessante também. Uma outra pessoa foi o Alaor Passos. Ele foi discípulo direto de Cláudio Naranjo. Ele teve a oportunidade de privar pessoas com bastante conhecimento, bastante experiência. Eram pessoas marcantes. Você via que eram diferentes do senso comum. Uma outra oportunidade teve também, outra pessoa querida de ter a oportunidade de privar com ela, o senhor Honório Abreu. Era um profundo conhecedor do Evangelho e do Espiritismo. A gente aprendemos muito com eles. E a gente teve um contato rápido também com o Arnaldo Rocha, que foi esposo da Memei, mas não foi assim nada mais longo, foi contatos mais rápidos que teve com ele. A gente ouvia as experiências dele, a vivência dele, aquilo que ele entendia, compreendia. Uma outra pessoa também foi Hermílio de Miranda, mas com o Hermílio de Miranda a gente não teve contato pessoal, não. A gente teve contato com algumas cartas que a gente escrevemos para ele, ele teve o carinho de responder. Então, uma pessoa bastante diferenciada, eu andei contando algumas experiências que eu passei, algumas dificuldades minhas, ele sempre retornou, orientando, explicando, esclarecendo. Então, esse Hermílio de Miranda foi um profundo conhecedor do Espiritismo, muito mesmo. E depois a gente veio conhecer 3 mulheres também extraordinárias, a gente vai declinar o nome delas, porque essas já ainda se encontram vivas, e elas eram profundas conhecedoras da fenomenologia espírita, com as quais a gente aprendeu muitíssimo mesmo. Bom, enfim, aí tem mais ou menos em linhas gerais a nossa história, a apresentação de quem nós somos e o nosso caminhar, nossas vivências, nossas experiências. E espero que elas ajudem vocês a entenderem um pouco nós mesmos e também a si mesmos. E a importância desse estudo, dessa aprendizagem e desse fato. A gente, antes de tudo, acima de tudo, a gente tem que pegar as coisas e comparar, analisar uma coisa com a outra. Só assim você pode saber definir o que é verdade. E cada um vai fazer o seu caminho. Então, mostrei para vocês o caminho que eu fiz, onde eu cheguei, por onde eu passei. Então, as coisas que nós apresentamos hoje foi aquilo que a gente escolheu. A gente investigou, a gente comparou. Então, hoje, quando as coisas não são apresentadas, a gente analisa. Alguém fala alguma coisa, pode ser um médium, pode ser um espírita, a gente leu, ouviu, a gente vai pegar aquilo e analisar e comparar. Porque a gente já tem toda uma bagagem de informação e de conhecimento. Então, pelo menos eu penso que a gente já criou aquele feeling de saber verificar, não, isso aqui é melhor do que aquilo. A gente tem aí 60 anos de vivência aí, de estudo, de comparações, de pesquisa. É isso. Espero que a nossa apresentação de hoje venha a ser útil aí de alguma forma para vocês. Bem, aí finalizando a nossa conversa de hoje, vamos encerrá-la como sempre, também com uma oração. Deus Pai, agradecido pela vida, agradecido, Senhor, por todas as oportunidades que nos chegaram, às quais tivemos acesso, apesar de todas as dificuldades que nos serviram de material didático, de aprendizagem, de fortalecimento, enfim, Senhor, que nos auxiliou de uma forma ou outra. Agradecido por tudo isso,
agradecido pelo amparo do mundo superior que nunca faltou em nossas vidas, pelas tuas bênçãos, pelo teu auxílio que humilharam, se tornaram presentes, se fizeram presente em nossas vidas, em nosso caminhar. E lembrando daqueles corações que virão nos ouvir, te rogamos por eles, Senhor, que as tuas bênçãos também iluminem os seus passos, seus caminhos e as suas decisões. Agradecendo a presença amiga, que estiver aqui conosco, partilhando desse momento, tanto no plano físico quanto espiritual. Agradecendo o apoio, o amparo dos nossos orientadores e mentores espirituais. Agradecendo por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor. Vos pedimos, permaneça conosco ainda, hoje e sempre. Que assim seja.